Boa noite mais uma vez, pessoal. Bom, eu primeiro gostaria de dizer que o título é apenas uma brincadeira, tá? Não levem a sério. Eu botei para chamar a atenção mesmo. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Eu estou fazendo parte de alguns grupos, conversando com algumas pessoas, né? E eu queria dizer uma coisa, porque eu ouço muito o comentário, eu faço tantas questões por dia, eu faço tanto, eu faço 50, eu faço 30, eu faço 150. Tome cuidado com a ideia de que quanto mais questões você resolver, isso por si só necessariamente vai fazer você elevar de um nível de 70% para 90%, só porque você vai resolver 10 mil questões nas próximas semanas, entendeu? Não é assim que funciona. As questões são fundamentais. Porém, sem um amparo teórico, o que eu quero dizer? Só estuda fazendo questão o cara que já está voando, o cara que já leu o conteúdo pra caralho, que já leu aquela porra, que já releu, que ele já conhece aquilo tão bem, que ele sabe que na página tal está escrito tal, que na página tal é a página onde tem aquilo ali, que ele conhece o índice do material dele, quase item por item, ele sabe recitar, de tanto que ele já leu aquilo ali. Esse cara vai estudar fazendo questões e volta e meia recorrendo ao material para revisar os seus grifos. Então estudar só por questões, ou pegar 90% do seu tempo livre e dedicar a questões, ou 80%, se você não é um desses casos que eu citei, assim, perdoe a franqueza, isso é uma estupidez, tá? Não é assim que se estuda para concurso. Se você é um candidato de médio nível, você ainda precisa do suporte teórico. Então, tente conciliar. Você está estudando constitucional. Vamos falar assim, que é um assunto que tem zilhões de questões disponíveis e comentadas nos melhores cursos, né? Como provavelmente você tem seus materiais, ou você usa um banco de questões que tem comentários lá de professores ou de caras muito experientes, comentários pertinentes, beleza. Isso é um excelente aprendizado. Agora, se você é um aluno que está na faixa dos 7, 7,5 ou menos que isso, só fazer questões não vai. Você não vai passar por isso, na minha opinião. Talvez um cara, por acaso, passe. Mas eu acredito que ninguém que esteja num nível, se você não tiver pelo menos num nível já de acertos, que te ponham uma prova, um simulado bem elaborado, e você atinja acima de 8,5, talvez valha a pena você focar 80%, 75% do seu estudo em questões, ainda assim voltando na teoria, voltando na lei seca, intercalando essas coisas. Se você está num nível 7,5, que o pessoal chama de síndrome do 7,5, não ache que a quantidade vai resolver o seu problema. Não vai. É muito mais viável, e você talvez consiga, e aí em 2 meses ter um grande avanço, dosando questões com teoria. Tendo um bom material, não adianta, eu sei que tem gente que ou porque não tem dinheiro, ou porque não quer gastar com isso, quer comprar um iPhone. Às vezes realmente o cara não tem dinheiro, eu respeito muito isso, eu entendo muito isso, eu já ajudei muitas pessoas, amigas, compartilhando material gratuitamente para fins didáticos, eu já fiz isso, entendeu? E amigos meus eu faço, o material é meu, eu só não posso vender, fazer um grupo de rateio, isso é que é crime. Agora o material é meu, como eu compro um livro, eu comprei um livro, eu posso emprestar o meu livro para quem eu quiser. Eu posso ir lá e tirar uma xerox e dar de presente para o meu irmão. Qual é o problema? Então, a verdade é que tem pessoas que acreditam nessa falácia que foi criada em algum momento
dessa trajetória de mundo de concurso, que só resolver questão vai fazer você ser aprovado se você não está ainda voando, que é o nível 90%. Você é capaz de acertar 90% de uma prova, entendeu? Eu fiz o TJ Ceará, se eu não me engano, a minha nota foi cravada da objetiva 90%, eram 70%, eu acertei 63%. E estava super inseguro. E não me matei de fazer questões, pelo contrário, fazia questão, voltava para a teoria. Estava confuso, tinha assuntos que eu ainda não dominava, isso faz quase 6 anos, a parte de administração financeira orçamentária eu ainda não dominava, eu já tinha uma boa noção, uma boa base, eu era um cara 7 nesse assunto, 6,5, 7. Mas eu gabaritei essa parte na prova. Fazendo milhares de questões, não. Eu devo ter feito, no último mês, desse assunto, talvez 200 questões, no mês inteiro. Intercalando com voltar no material. Com ver uma questão, acertei aquela questão, mas eu senti que eu acertei meio na cagada, meio na insegurança. Li o comentário, vi ali, mas, quer saber, esse item aqui, que inclusive está errado, que não foi o que eu marquei, pensando bem, eu não domino bem esse item, vou voltar ali rapidinho no meu material e vou ler sobre ele. E aí lia 2, 3 parágrafos e voltava, e fazia mais 5, 10 questões, fazendo isso. Não se iluda, entendeu? Não fique... Essa parafernália toda que tem agora é boa, é legal, é moderna, é interessante. Não tem nada de ruim nisso. O ruim é você achar que isso vai ser a solução para os seus problemas. Não vai. Sabe? Sites de questões que ficam mostrando o teu percentual. Aquilo ali vai te deixar numa paranoia. É tipo jogo, maquininha, caça-níquel. Entendeu? Aquilo ali vai encher a sua cabeça. Você vai ter um aprendizado cheio de lacunas e na hora que você for fazer a prova você vai perceber, porque as bancas também estão sempre inovando e elas vão sempre botar um percentual de 30% ou até mais por cento de questões inusitadas. Mas que ele ponha 20%, esse 20%, considerando que você não gabarite os outros 80%, você vai chegar a 80%, você vai dançar nesses 20%. Que vão ser novidades, que vão vir em um formato diferente de tudo aquilo que você, daquelas milhares ou centenas de questões que você fez. Por isso eu digo, uma das melhores ferramentas que existe para estudo é resolver questões, principalmente questões comentadas, ou fazer provas também. Isso ajuda muito. Agora, isso é suficiente? Não, não é. Então, se você discorda totalmente de mim, você tem todo esse direito, você tem o direito de reclamar, de negativar meu vídeo e tal. Agora, se você tem alguma dúvida sobre isso, considere entre levar em consideração a minha opinião do que ficar acreditando em cara que falou, eu estou resolvendo 300 questões por dia, 200 questões. Isso não vai fazer você... Se você não é um cara de alto... Primeiro que se você já é um cara de alto nível, você não precisa fazer 200 questões por dia. Entendeu? Faça 30, 50 e dá uma revisada. Você já está por cima da carne seca. Você já vai ser um dos aprovados no concurso. E se você não é esse cara, não vai ser fazendo... Hoje é dia 20 de fevereiro, a prova é dia 11 de maio. Não vai ser... fazendo 200 questões e multiplicando isso pelo número de dias, que vai dar milhares de questões, que vai fazer você sair do 6,5, do 7, do 7,5 para o 9, 9,5. Não vai. Só resolvendo questões. Não vai. Tá? Eu estou sendo sincero. Não vai. Então, considere ter mais apreço pelo conhecimento, pela teoria. Entendeu? Ler
o seu conteúdo, o seu material, não é perda de tempo. Perda de tempo é você ler aquilo de maneira desordenada, sem fazer as revisões, conforme eu já falei, 24, 7, 30 dias. Perda de tempo é você ler e não grifar, para que quando você volte ali, entendeu? Depois que você volta várias vezes, você já sabe os seus grifos, entendeu? Aí você já pega uma aula inteira e revisa em 20, 25 minutos no máximo. Se for uma aula grande, meia hora. Uma aula que na primeira vez que você estudou, quando você não sabia nada, você levou horas, talvez dias para estudar aquela aula. E você vai revisar ela em no máximo 30 minutos. Se for uma aula muito grande, de 120 páginas, fora as questões. Estou falando isso desses materiais padrões. Então considere isso. Estou falando de coração. E não quero aqui criticar e ser incisivo com quem acredita nisso, porque um dia eu já acreditei também. E eu ficava me matando de fazer questões. Isso pode se tornar uma fonte de frustração, porque você vai ficar olhando lá o seu percentual. O seu percentual, só resolvendo questões, ele não vai se elevar. Você vai precisar voltar na teoria. Vai ter uma coisinha a mais. E principalmente no dia da prova, que você vai ser surpreendido com tipos de questões que você nunca viu, com formatos, com abordagens. As provas são elaboradas por um número enorme de pessoas que vão lá de tempos em tempos e elaboram questões, entendeu? E eles vão separando aquilo no banco de dados, tudo muito bem organizado. Quando a prova é lançada, por mais que haja defeitos, que venha questões questionáveis, passíveis de anulação e que às vezes eles não anulam, no geral, são pessoas muito bem preparadas. E essas pessoas sabem mais do que eu, que só resolver questão não vai fazer o cara passar no concurso. O cara que só resolve questão faltando um mês para a prova é porque ele já estava pelo menos 4 ou 6 meses antes, vendo muitas vezes a teoria e fazendo revisão e grifando o material e fazendo as revisões dentro dos periódicos, conforme eu já falei no outro vídeo. Se você não viu, tem vários vídeos aí ensinando, curva do esquecimento, etc. Então considere isso, tá? Eu estou falando isso como amigo, tá? Não caia nessa, é uma armadilha. Esse negócio de ficar questão, só vou fazer questão, hoje eu vou fazer 100, não. Faça menos questões, não é para não fazer questão. Reduza, intercale com o seu material. Se você tem um bom material de um bom curso, eu já citei aí vários, e tem muitos outros que eu não conheço, volte na teoria. Pesquise até fora do seu material. Às vezes, agora tem até inteligência artificial. Eu não boto muita fé nisso para concurso, mas às vezes uma palavra que você não está entendendo e não entendeu nem pelo dicionário, bota ali. Enfim, seja criativo, não seja um bitolado, tá? Que só fazer questões é para quem já está voando, entendeu? E mesmo assim, quando o cara está voando, ele sabe disso. Então ele não vai fazer só questões, ele vai voltar no material e vai ler aquilo ali, a ponto de ele decorar aquela porra toda. E com questões você não vai decorar. Você vai virar um macaquinho de fazer questões. E macaquinhos não são aprovados em concurso público. Tá? Um grande abraço, era isso que eu tinha para dizer.